Seja muito bem-vindo ao Devocional Caminho Diário, uma palavra, um encontro, um novo eu. Que bom que você chegou e hoje nós seremos confrontados por essa pergunta. Quando Deus toca naquilo que você coloca como segurança, que você chama de segurança, e aí o que pode acontecer? E aí, o que vai acontecer? Gente, essa é a praga do Egito, de número 5. A morte por pestilência dos gados. E nós vamos ser ministrados por este livro em mais um dia, capítulo 9 do livro de Êxodo, do 1 ao 7. Mas antes disso, eu quero convidar você a orar comigo. Pai, eu quero louvar cada pessoa que está chegando a este devocional, o Caminho Diário. Obrigada, meu Deus, por esse tempo, por esse momento. Obrigado, Senhor, por essa novidade do Senhor aqui para nós. Eu quero, em nome de Jesus, agradecer, porque se não fosse o Senhor, Pai, o que seria de mim? Se não fosse a Tua bondade, o que seria de mim, Deus? Me despertando para mais um dia, poder estar aqui te servindo. Que almas possam ser alcançadas, que pessoas possam ser libertas, que vidas possam ser transformadas. Esse é o desejo desse devocional e é isso que eu te peço, que eu seja Teu instrumento, Senhor, para coisas grandes na vida de cada um que vai estar assistindo este encontro. Fique à vontade, Santo Espírito, faça em nós a Tua vontade. Fala conosco, nos confronta, nos corrige, nos direciona, em nome de Jesus. Amém? Gente, poderoso és o Senhor, justo, santo e fiel. Êxodo 9, do 1 ao 7. Vamos fazer essa leitura juntos? Então disse o Senhor a Moisés: vai à presença de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa o meu povo ir para que me sirva. Porque se te recusares a deixá-los ir e os detiveres por força, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, e sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas haverá uma grande praga. E o Senhor separará o gado de Israel e o gado do Egito, e não morrerá nada de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor determinou um tempo certo, dizendo: amanhã o Senhor fará isto na terra. E o Senhor fez no dia seguinte, todo o gado do Egito morreu, mas o gado dos filhos de Israel não morreram, nenhum. E Faraó mandou ver, e eis que o gado dos israelitas nenhum morrera. E o coração de Faraó foi endurecido, e ele não deixou ir o povo. Gente, que homem terrível, que homem terrível. A gente tem também que ter a mão de Deus aqui, mas vamos lá, porque sim, um coração endurecido pode fazer com que a gente perca verdadeiramente muitas coisas que o Senhor tem revelado a nós. E a praga da peste dos animais, ela fala muito ao nosso ego. Aqui Deus ele confronta a economia, o sustento e a estabilidade do Egito. A gente entende que o Egito era fugi até o nome aqui, uma potência em termos de produção, em termos de animais, e assim, havia uma prosperidade muito grande. E eles colocavam o gado como algo divino. Os animais para os egípcios era muito divino, e aqui é atribuído a 12 divindades: a Apis, que seria o touro sagrado, e Ator, que seria fertilidade e proteção. E é interessante isso, porque Deus ele toca exatamente na riqueza, no poder econômico do Egito. E aí eu te pergunto, o que o Senhor toca em você que vai ferir assim verdadeiramente? Você já parou para pensar nisso? O versículo do dia é o versículo 6. Ele vai dizer assim: todo o gado dos egípcios morreu, porém o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Aqui nós aprendemos que todos aqueles que andam com Deus são guardados. E aqui vai falar muito sobre o que a gente confia no Senhor. Eu antes fugia muito da pregação sobre dízimos e ofertas, e hoje Deus me usa muito para falar sobre isso, porque eu sou testemunha do cuidado dele, da separação dele com tudo que a gente consagra ao Senhor. Eu convivo em meio de pessoas que não consagram ao Senhor e a gente vê a diferença a olho nu assim mesmo do que Deus faz.
Porque assim, a gente não vive de riquezas, mas eu vivo da bondade de Deus. Eu vivo da misericórdia de Deus. Graças a Deus não me falta o pão, não me falta as vestes, e é isso que importa. E a gente vê Deus cuidando, sabe? As pessoas acham que a presença de Deus representa riquezas. Eu não tenho carro, eu ando de ônibus, eu subo e desço, tenho muita dificuldade em questão de transporte para poder pregar aqui onde eu prego. Tive que trabalhar de home office porque assim estava muito dificultoso para mim poder estar servindo aqui na obra, indo para a cidade. Quem não sabe, o ministério aqui que eu lidero aqui é no interior, é num povoado, numa comunidade, em uma cidade do interior da Bahia. E assim, é uma comunidade muito pequena e fica a quase 50 quilômetros da cidade, estrada de chão de barro. Então assim, o deslocamento é muito, muito difícil. E isso não impede de eu declarar para você aqui de todo o meu coração que Deus é na minha vida. Não é porque eu não tenho um carro, não é porque eu não tenho uma riqueza que eu vou dizer que Deus não prospera na minha vida, pelo contrário. Gente, a minha família já chegou a uma condição de não ter o que comer em casa. Eu não vou dizer que a gente não passa fome porque a gente tinha farinha dada pelos outros para comer. Então a gente fazia aquela farofa ali, aquele pirão com água, com café, e aquilo nos sustentou e nós estamos aqui. Deus nos sustentou, na verdade. Então, o que parecia pouco, Deus permitiu que nos desse vida e saúde, e aqui nós estamos. E assim, eu não posso dizer que Deus, ele não é bom, ele é. Eu acho que é por isso que ele abre a minha boca tanto para falar sobre esse tempo, porque nessa parte não vai ter idolatria no meu coração, porque é bom a gente ter riquezas, e Deus nunca negou isso para nenhum filho dele. Ele fez José governador, ele fez Abraão pai de multidões, ele fez Abraão muito próspero, Abraão, Isaac, Jacó. Todos aqueles que servem ao Senhor foram muito bem abençoados. Só que Jesus, ele me ensina um ministério diferente. Ele me ensina que hoje o dinheiro tornou-se um Deus nas nossas vidas. E é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. É por isso que eu sou grata a Deus, porque assim, ele me dá o suficiente. Quando a gente tem demais, sabe, superabunda em nossa vida, e não é a graça, é a ganância. E o que precisa ser abundado em nossa vida é a graça do Senhor, não a ganância. E aqui Deus fere exatamente esse ego do homem. A morte dos gados representava o poder econômico do Egito. E aí eu pergunto, o que Deus vai precisar ferir em você para que você desperte e reconheça que é Ele que te sustenta? Sabe, Deus não precisou, na verdade precisou, porque assim, eu trabalhava muito, sabe? Eu tive que correr muito assim na vida para poder dar o sustento para minha casa. Eu sempre achava que isso dependia de mim. Tive que ir para São Paulo, passei por uns bocados assim bem complicados, mas sempre ali me matando, atribuindo a minha força de ter um pouco de comida em casa, porque não era fartura, era pouco de comida, e poder estar mandando um dinheiro para minha mãe, para poder ela estar fazendo feira. E assim, quando eu conheci Jesus, Jesus me ensinou que eu dependo dele. E a partir dali, tudo que eu tenho é consagrado a ele. Ah, mas você é rica? Não. E vou falar bem sincero a você. Eu não sou rica de dinheiro, mas eu sou feliz por ter Jesus, sabe? É tão bom a gente ver prosperar tudo aquilo que a gente coloca na nossa mão. Eu não estou falando prosperidade de enriquecimento, não, gente, de ouro, de prata. Eu estou falando de pessoas serem alcançadas, de fluir alguma coisa que você faça, do seu trabalho ser bom, sabe? E assim, confia no Senhor, é só o que eu te digo, confia. Porque verdadeiramente você não tem onde morar, você morar em uma casa que só tinha subido as paredes e colocado o telhado, era areia, sem portas. E hoje eu tenho a casa que Deus deu à minha mãe, que é nossa, e assim, não preciso pagar aluguel, tenho alimento, não precisa ficar aquela
briga para cortar um pedaço de mortandela, para dividir um ovo. E assim, Deus é bom, Deus é maravilhoso. E sabe o que me entristece? Porque eu sei que muita gente passa por isso que eu já passei e não reconhece Deus, sabe? Acaba atribuindo esse poder a si mesmo e fraqueja. Porque se não fosse Deus me resgatando, eu tinha tirado a minha vida. Porque chega um ponto que a gente percebe que é tão fraco, que o fardo fica muito pesado e não dá para carregar mais. Eu peço perdão, que é um tema muito difícil da gente falar, mas é libertador. A palavra é exatamente para isso, para nos libertar. E você que está me ouvindo aí, talvez esteja enfrentando alguma dificuldade financeira. O que eu quero falar para você de todo o meu coração, confia no Senhor. Tudo que é teu, coloca na mão dele. Deus, ele faz grandes coisas. Deus, ele faz muito mais. E para de achar que se você não tem o carro do ano, se você não tiver o que o outro tem, você é uma pessoa menor ou uma pessoa menos favorecida por Deus. Tira isso do seu coração. Tira isso, sabe? Porque foi exatamente pelos humildes que Deus enviou Jesus. Foi exatamente porque existia uma população humilde que precisava desse amor. Então abrace esse amor de Jesus, abrace isso. Amém? E exatamente o que Deus está tentando ensinar ao povo, que atribuía poder a imagens, que atribuía a fertilidade a animais, sendo que Deus criou todas as coisas. Gente, os animais foi Deus que criou. Como eles poderiam ser a riqueza do Egito? Deus é a nossa riqueza, Deus é a nossa fonte. Então ele mata todos os animais ali do povo do Egito e mostra, ele envia peste, né? Não morreram todos, mas uma boa parte morreu. Então ele envia essa praga para provar que não, o Egito não depende daquilo, ele depende de Deus. E mais uma vez, Faraó endurece o seu coração e não reconhece o poder de Deus. Talvez algumas coisas, algumas situações vai acontecer na sua vida porque você escute isso e peça perdão a Deus. Deus está me revelando aqui alguém que de repente começou a achar que o que tem, a família, dependia de você. E por causa disso, Deus precisou tocar exatamente naquilo que você acha que era o sustento. Escute isso. Aquilo que você achava que era o seu sustento, que era a sua riqueza, Deus permite tocar para que você entenda que é nele que você deve confiar, que é ele o seu alicerce, que é ele que te sustenta. Amém? Então, se Deus precisar fechar uma porta, não fique triste por isso, não. Não fique, não. Deus é Deus de recomeços, Deus é Deus de transformação, Deus é Deus de história. E tudo que a gente está vendo aqui são recomeços que Deus está fazendo na vida desse povo. Deus nos prova que Ele governa tudo, as provisões, os recursos. Deus preserva quem é dele. Não tenha medo de confiar no Senhor. Não tenha medo. Mateus 6, 19, 21 vai dizer: não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome. No capítulo 6, 33, ele vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Gente, nós precisamos depender do Senhor. Ele é a nossa fonte. Ele é a nossa fonte. Deus é a nossa segurança. Para de se segurar em coisas ou pessoas. Liberte-se do dinheiro. Não estou mandando você jogar fora não, tá? Mas não deixe o dinheiro te governar. Não deixe. Mantenha o seu coração humilde ao Senhor. Mantenha os seus olhos fitados no Senhor. Quando você fita o olho na sua conta bancária, começa-se uma crise de ansiedade, de preocupação,
de medo e você acaba olhando para você e dizendo: eu tenho que fazer alguma coisa. Isso depende de mim. É para ficar sentado? Não, é para esperar o comando de Deus. Ele vai dar o comando. Não sai atropelando o processo, não. Amém? A segurança sem Deus é instável. Se nós tentarmos ir sem o Senhor, é difícil. Não vai fluir, não vai dar certo. Quem depende de Deus nunca vai viver desamparado. Deus sempre vai trazer o socorro na hora certa. Não duvide. Amém? E a pergunta que eu deixo para você aqui hoje é exatamente essa. O que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? O que tem ocupado o lugar de porto seguro de Deus na sua vida? Qual é a idolatria? É hora de arrancar. É hora de se libertar. É hora de olhar o que Deus já fez na sua vida. Sabe, todas as vezes que eu tento me preocupar com alguma coisa, eu volto para onde eu estava e vejo que Deus é bom demais e eu que não vou me preocupar. Vou tentar dormir e eu creio que no amanhecer Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai me direcionar, Ele vai abrir os meus olhos, Ele vai me dar uma ideia. É assim que Deus faz. Ele dá ideias, Ele abre portas, Ele dá sugestões. E Ele espera que a gente se posicione e faça. Amém? Se você sabe que alguém precisa ouvir isso daqui, envia para ela. Comente, compartilhe. Mas não deixe eu falando aqui sozinha, não. Só para você. Tem muita gente que precisa ser liberta para ver a glória de Deus na vida. Gente, a libertação de Deus é para dar algo melhor. Ele não vai deixar vazio, fique tranquilo. O celeiro vai transbordar. Eu profetizo isso sobre a sua vida. O celeiro vai transbordar. O maná vai cair do céu. Só confia. Eu já quero, Senhor, louvar pela vida dessa pessoa que está aqui, que vai ouvir e vai tomar posse dessa mensagem, que vai arrancar hoje a idolatria do coração e reconhecer o Senhor e a Tua bondade em todo o tempo na vida dele, na vida dela. Senhor, o Senhor sabe as dificuldades que temos enfrentado nesse mundo. Não precisamos ficar repetindo para o Senhor, porque o Senhor está vendo tudo. Eu só peço a Tua mão, Pai, sobre cada um de Teus filhos, que o Senhor seja a nossa luz, o nosso caminho, a nossa direção. Arranca toda preocupação, Pai. Todo o estado de depressão, de ansiedade, toda crise, Pai, seja anulada agora em nome de Jesus. Visita cada um, cada lar, cada situação, cada setor de trabalho, cada comércio, Pai. E seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus. No Senhor confiamos e esperamos. Amém. Aleluia! Tchau, tchau. Espero você aqui amanhã, em nome de Jesus.